Internacional e Corinthians se enfrentam na quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Alan. Eu não sei se essa é uma das maiores, mas eu acho que é uma das mais legais rivalidades interestaduais do Brasil, né? Desde a época lá de 2005, do Põe no DVD, de tudo que tem Internacional e Corinthians, para mim, é um jogo legal de acompanhar. E vai ser um jogo de TV aberta, pelo menos para o Rio Grande do Sul e para São Paulo. Depois a Globo divulga lá quais serão os estados que vão receber essa partida e também quem vai receber Cruzeiro e Fluminense. TV Globo, portanto, aqui em São Paulo TV Globo, no Rio Grande do Sul é RBS TV, e aí, dependendo das afiliadas da Globo no Brasil, algumas vão seguir Internacional e Corinthians, outras vão com Cruzeiro e Fluminense. Se você mora em alguma região, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que vai passar Cruzeiro e Fluminense, mas queria ver o jogo do Corinthians, o jogo do Internacional, tem o Premiere como opção na TV por assinatura ou no streaming no Globoplay e no Amazon Prime Video. Como eu falei, é um jogo que me remete a quase 20 anos atrás, cara, lá nos tempos dos jogos anulados, no tempo do pênalti no Tinga, da expulsão do Tinga. Nossa, é uma rivalidade muito legal de acompanhar mesmo, e que nesse momento vem assim, o Internacional, a gente sabe, tem as oscilações como os times gaúchos estão tendo, com todas as dificuldades que estão vivendo, não está jogando em Porto Alegre, não tem o seu estádio para jogar. E o Corinthians, que fez, na minha opinião, um jogo de raça, um jogo de igualar o São Paulo na base da vontade, porque tecnicamente o São Paulo do Zubeldia é muito superior ao Corinthians de Antônio Oliveira, conseguiu um empate em casa, conseguiu não ter mais uma derrota para o São Paulo, já tinha perdido o tabu no começo do ano, eram 10 anos sem perder para o São Paulo no estádio, e agora vem nesse misto, será que vai? Será que não vai? O Corinthians é um time que não ganha há muito tempo no Campeonato Brasileiro, já tem só uma vitória na competição, foi contra o Fluminense, que é um outro time que a gente não está conseguindo confiar mais, e agora jogando fora de casa contra o Internacional, mas que também não está em casa. Então, assim, o que a gente pode esperar desse jogo em campo, Marinho? É um jogo com várias nuances, né? É um grande ponto de interrogação, né? Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, se você não é tão antigo quanto Alan Simon e eu, você vai lembrar de um Inter e Corinthians decisivo mais recente, né? No Campeonato Brasileiro de 2020, que acabou em 2021, em razão da paralisação pela pandemia de Covid-19, o jogo derradeiro que decretou o título do Flamengo foi um Inter e Corinthians, no Beira-Rio vazio, né? Em que o Inter teve pênalti que voltou, gol anulado e tal. O Corinthians segurou o Inter, empatou em 0-0. Aquele gol do Edenilson no último minuto, impedimento por centímetros, que impediu o Inter de vencer. Se vencesse, o Inter seria campeão brasileiro e não o Flamengo, e acabou a taça ficando com o Flamengo. Este bem mais recente, fora 2005, 2009, final da Copa do Brasil também, do DVD, enfim, teve muitos jogos interessantes demais entre Internacional e Corinthians. Vamos começar pelo Corinthians, as informações então. O Corinthians tem movimentos fora de campo acontecendo, como a contratação do goleiro Santos, que está no Fortaleza, que está chegando, a possibilidade do Fausto Vera ir para o Atlético Mineiro, é outra situação fora de campo que está acontecendo nesse momento. E dentro de campo, o técnico Antônio Oliveira não conta com o Caetano, que está suspenso, e o Carlos Miguel, o goleiro, também está suspenso, não enfrenta o Internacional. O Félix Torres e o Romero estão na Copa América, servindo as suas seleções, também desfalcam o Corinthians. O Pedro Henrique e o Fagner estão lesionados e também não ficam à disposição para esse confronto. Já o Internacional, que vive nessa oscilação, existe algum tipo de pressão em cima do técnico Eduardo Cudê, que não está conseguindo dar ao Inter o padrão que o Inter esperava ter, mesmo com todas as ressalvas em razão da crise climática, do tempo parado, de não jogar em casa, de tudo que acontece com o Rio Grande do Sul e todo mundo sabe. O Inter tem muitos desfalques. O Rocher, o Borré e o Valência estão na Copa América com as suas seleções. O Alan Patrick está lesionado. O Luca, que seria uma alternativa para o ataque, também está lesionado. O Johan está jogando improvisado na frente. O Maurício está concluindo a transferência para o Palmeiras e o Vitão está suspenso. Então o Inter chega sem diversos jogadores muito importantes, só para ter ideia ali, Borré, Valência e Alan Patrick, junto com o Rocher, talvez os 4 principais jogadores do Inter estão fora desse confronto com o Corinthians. Qual?